Olá minha gente, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um quadro sobre perguntas, questionamentos sobre psicologia. Meu nome é Lúcio e sou especialista em análise do comportamento aplicada voltada ao autismo. O assunto de hoje a gente não vai falar sobre autismo, sobre criança autista, o adulto autista. Essas são perguntas assim mais peculiares, são as principais perguntas quando envolve a questão do autismo, também questões do TOD, do TDAH e por aí vai. Agora vamos falar uma coisa aqui, é interessante, que se passa dentro da clínica de psicologia. Você como profissional ou mesmo como paciente, já deve ter passado realmente por isso. E a questão é o seguinte, quando o paciente chega na clínica e diz assim, às vezes a pessoa chama de doutor, às vezes a pessoa chama pelo próprio nome e por aí vai. E a pessoa diz assim, eu quero saber como é que eu vou fazer isso aqui. O primeiro contato, as pessoas elas começam a perguntar, elas vêm logo com essa pergunta, como é que eu faço para resolver isso daqui? E aí vem aquele negócio, o que é que eu tenho? Porque eu já fui não sei aonde, eu já fui para psiquiatra, já fui para neuro, psicólogo e por aí vai, eu não tenho laudo, não tenho isso, não tenho aquilo, eu quero descobrir o que é que eu tenho, eu quero que o senhor, que você me diga que de fato passa comigo. Isso no primeiro contato. Eu pergunto para você, tem condição do primeiro contato com alguém da área da psicologia, seja em qualquer momento assim, você trazer o diagnóstico, você aplicar o diagnóstico naquela pessoa? Tem condição de você nunca ter visto aquela pessoa na vida, é o primeiro contato que você tem. Você não... O tempo é muito pouco, E você dizer de fato o que aquela pessoa tem, o que aquela pessoa deve fazer, eu pergunto assim, seria realmente o papel do psicólogo, seria o papel do psiquiatra, seria o papel do profissional da área da saúde, ele dizer o que você deve fazer, E aí, eu geralmente quando acontece isso, eu devolvo a pergunta, eu digo assim, mas por que você quer saber isso daí, Eu estou aqui para isso, Eu vou dizer assim, eu estou aqui para isso, eu quero descobrir, E uma coisa que eu fico conversando nas entrelinhas com o paciente, com relação a essa questão do descobrimento, é que a resposta não sou eu que deva entregar, mas como não, Como não é a pessoa, eu pergunto assim, será que eu saberia lhe dar a resposta correta? E a pessoa fica, não, mas é da área, já estuda isso, tem entendimento com relação a isso daí, como é que não teria, E fica aquela coisa, Me dê a resposta, não me dê. Então a pessoa vai o quê? Por curiosidade, muitas das vezes. A pessoa vem para querer tirar essas dúvidas. Alguns vêm em questões mesmo da dor, Eu sempre falo sobre a questão da angústia, mas na maioria das vezes as pessoas vão vir com relação por estar curioso, por querer saber, por querer entender, por querer se livrar logo, por querer realmente a metodologia mais prática, mais rápida, para solucionar aquele problema. Que não é assim. De fato, não funciona dessa forma. Não é papel meu, não é papel do profissional da área de saúde trazer esses elementos, realmente dizer o que a pessoa tem. Claro, quando em algum momento a pessoa já vai passando por mais de uma sessão, vem duas, vem três, já começa um trabalho juntos, Vou repetir, juntos, nós começamos a chegar a um acordo. Eu disse, mas não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma eu tenho esse poder de chegar e dizer qual é o caminho que você deve seguir. Qual é o caminho que você deve trilhar. O que você deve fazer para encontrar a felicidade. Nós não trabalhamos com um globo de bola de cristal que a gente faz leitura realmente assim do futuro da pessoa. A gente trabalha num processo, de certa forma, investigativo. Nós vamos avaliar a pergunta que é feita ao paciente, nós devolvemos essa pergunta em algum momento, nós chegamos em um momento, de fato, de entender que
a verdadeira resposta, a principal resposta, ela está dentro da própria pessoa. O que nós fazemos, né? Como eu falo nós com relação à questão dos profissionais, é guiarmos, é tentarmos orientar, é tentar pegar esta pessoa e tentar conduzi-la no caminho certo. Porque essa pessoa, muitas vezes, o que acontece com o problema é esse, é a pessoa erra o alvo, é a pessoa sair daquele caminho, daquele percurso, e está perdido. Alguém que sabia o caminho de volta para casa e de repente, por algum acontecimento, alguma coisa, a pessoa não lembra mais, não sabe mais que caminho, deu uma amnésia, deu alguma coisa na mente, a pessoa não sabe, a pessoa está o quê? Está perdido, né? Não sabe qual é o caminho, está perdido, né? É aquela ideia de Alice no País das Maravilhas, né? Qual o caminho, né? Onde é que você quer chegar, né? É uma pergunta, essa é uma pergunta para a vida, é uma pergunta filosófica para a vida inteira, né? Que se deve avaliar. Onde é que você quer chegar? E a pessoa vai dizer, eu estou perdido. Claro, está perdida, né? Então, onde é que você quer chegar? Quem não sabe o caminho, né? Qualquer caminho serve. Só que aqui dentro da clínica, dentro da dinâmica, quando vai se desenrolando as terapias, o que a gente vai tentar fazer é conduzir a pessoa, o sujeito, naquele caminho. E aí, muitas vezes, já aconteceu em alguns momentos comigo, né, de a gente estar conversando, aí de repente a pessoa, poxa, rapaz, lembrei daquilo ali, né? Lembrei daquele fato, aconteceu isso comigo. Será que era isso? Eu disse, vamos ver isso daí. Né? A pessoa já estava querendo que eu afirmasse, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Né? Eu disse, não, será que foi aquilo? Eu disse, o que foi que levou aquilo ali? Então, você traz a pessoa à conversa, e é no diálogo, é naquele momento, daquele bate-papo que a pessoa vem a descobrir, né, a se autodescobrir, a se auto-encontrar o seu próprio caminho. Isso é tão bom quando é a própria pessoa que encontra o próprio caminho, quando é a própria pessoa que se sente encorajado, né, encorajada a realmente determinado, realmente a mudança de vida, né, a mudanças de padrões que se tinha, de dogmas, de alguma coisa que amordaçava, que prendia. Quando aquela pessoa diz assim, encontrei, né? Agora eu sei qual é o caminho. Essa pessoa fecha e vai com os olhos fechados porque já encontrou, já se se examinou. É o que eu sempre falo nos meus vídeos aqui. Eu venho falando com relação à autoanálise. Examine-se a si mesmo, né? Conhece a ti mesmo. Se a pessoa, como é que a pessoa vai conseguir descobrir isso? Descobrir essas questões? Quando se descobre, quando realmente se examina, quando realmente sabe qual é a sua limitação, onde deve parar, onde não deve seguir mais, e onde realmente percebe que tem chance de seguir ali, tem chance de avançar. Tem pessoas que passam a vida toda quebrando cabeça com uma coisa que não tem jeito. E o interessante é que a resposta está ali, a coisa está tão perto, mas a pessoa está tão obscurecida pelo problema, pela dificuldade, né? Realmente com a cabeça quente, não consegue achar o que resposta. É uma pessoa de cabeça quente, uma pessoa que está ali agoniada, querendo resolver a coisa imediata dar certo. As pessoas quebram as coisas, a pessoa espanca. Sabe, alguém bêbado, né, embriagado, realmente resolver um problema, essa pessoa vai causar mais um problema. Então, é nessa questão dessa pessoa estar dessa maneira, porque os problemas seguem, as dificuldades seguem, a pessoa não vê saída, né? É o que chamamos da tempestade num copo d'água, que as pessoas olham ali o copo d'água pequeno, a água é tão pequenininho, mas é grande, e às vezes é muito grande mesmo para a própria pessoa. Geralmente eu sempre falo, né? Qual é a dimensão de um cisco, de um grãozinho de areia, de coisa pequenininha? É simples, é realmente algo sem valor, imperceptível. Você olha e diz, não, isso não é nada, isso não tem nada. Mas quando está dentro do olho da pessoa, é grande. Por quê? Porque ela sente, ele sente. Então, nós não podemos só olhar para ele e dizer, você não tem nada não, você não tem nada. E não podemos fazer comparação. Tem muitas pessoas que gostam de fazer comparação. É por isso que as pessoas não costumam se abrir com todo mundo. Não é porque todo mundo
hoje quer ser terapeuta. Todo mundo hoje quer ser psicólogo. Todo mundo, quem nunca pisou numa universidade, que nunca se esforçou, claro, eu também entendo que tem muitas pessoas que passaram pela universidade que não são profissionais, né? Que não são verdadeiros profissionais, mas existem muitas pessoas realmente que passaram por lá, que são verdadeiros profissionais, que são pessoas extraordinárias, que se dedicaram realmente àquilo ali, que fizeram por onde chegar onde chegaram. Mas tem muitas pessoas que não são. Mas é nesse questionamento, né, que nós paramos para avaliar essas questões, esse conflito, né, de todo mundo estar apto a ouvir, porque se em algum momento assim, se eu chego na clínica, o paciente traz uma coisa que acontece com você, acontece com você profissional, aí com certeza vai trazer uma coisa que vai paralisar, que vai realmente assim dizer, isso aqui é comigo. O que ele está dizendo aqui é igual ao que está acontecendo comigo. Eu vou demonstrar aquilo ali, eu vou estar chorando com o paciente na hora, a pessoa vai dizer assim, pô, eu vim para você está pior do que eu, né? Eu estou sendo seu psicólogo, eu estou sendo sua psicóloga, né? Acontece isso? Acontece. Tem pessoas realmente que acabam se levando realmente por esses questionamentos. Por quê? Por que acontece isso aí? Porque muitas das vezes nós, mesmo falando agora como profissionais, né, da área da psicologia, e falando para você também que é da área da psicologia. A primeira coisa eu aprendi isso na universidade com uma professora formidável, uma ótima professora. Ela disse o seguinte: olha, primeiro nós temos que varrer a nossa casinha para depois varrer a casinha dos outros. E algumas vezes a gente quer varrer a casa do outro enquanto que a nossa não foi varrida. Então nós estamos com problema, a gente está cheio de dificuldade. E aí como é que a gente pode ajudar os outros? Como é que a gente pode tentar resolver o problema dos outros? E aí atrapalha, entendeu? E aí muitas das vezes, naquele momento de euforia que acontece, a pessoa chega, aí ele pergunta, a pessoa vai lá e dá a resposta. E se não for aquela resposta? Ah, mas foi, deu certo. Tudo bem. Mas será que em todos os casos vai acontecer dessa forma? Será que realmente seria esse o procedimento? E aí chega algum momento, passa 1, 2, 3 sessões, aquela coisa, e a pessoa traz novamente, e você apenas imagina, tem um leve vislumbre da ideia, e diz assim, já sei qual é o problema de fulano, eu vou dizer a ele hoje, vou dizer ele agora. E aí, será que era naquele momento? Será que esse é seu dever de dizer isso, de falar? Né? Eu digo isso falando também tanto de profissional a profissional, como também para pacientes, né? Para esclarecer que em alguns momentos assim, alguns pacientes eles não compreendem isso no primeiro contato, né? Ele diz, pai, fulano não sabe de nada não, né? Fulano não sabe de nada. Eu digo e a pessoa fica me jogando, me perguntando, mas tem que entender que isso é uma forma de trabalhar, né? É uma forma de trabalhar, claro. Digo, se a pessoa for um profissional dentro da área comprometido, né, com relação à questão da leitura, sabe lidar com aquela situação, tudo bem. Nós precisamos, e o paciente, ele avalia isso, ele consegue, não no primeiro momento, mas tem desse que no primeiro momento dá para perceber realmente isso daí. Eu vou deixar uma coisa para vocês, né, para o vídeo já está um pouquinho longo, mas para me encerrar aqui, uma primeira dica, né, um primeiro momento. Você como paciente, você vai ao psicólogo, você vai à psicóloga. Se você percebe que o profissional ele fala mais do que você, aí eu pergunto a você, assim, você que responda, você acha que você foi a pessoa correta? Analise isso para você, né? Será que você está na pessoa correta? Você vai no primeiro momento, estou falando do segundo, terceiro, cada um tem a sua forma de trabalhar. Mas você vai lá para você falar. Em alguns momentos você vai até em casos de clínicas, que é questão de plano de saúde, que o tempo já é curtinho, né? Não sei se é 15, 10 minutos, e aí chega lá, a pessoa não para, né? A boca direto falando e você ouvindo. Aí eu pergunto, você foi lá para quê? Para ouvir a pessoa ou você foi para ser ouvida? Ou ser ouvido? E aí, isso não dá.
Tem muitos casos que acontece isso, então você já percebe que aí você já não foi para o profissional correto. Por quê? Em um primeiro momento, você com tão pouco tempo, você foi para desabafar, você foi para falar sobre suas dores, você foi realmente para chorar, e aí aquela pessoa não para te ouvir, e apenas a pessoa fala e fala e fala e fala, mas então não dá. Seria melhor você tivesse ido para outra pessoa comum, porque é isso aqui no mundão lá, né? Lá fora, o que é feito. Porque ninguém escuta ninguém. Você diz assim, eu tô com uma dor de cabeça, aí a pessoa vai dizer, eu tô com um tumor na cabeça. Meu filho faz isso. Ele diz, não, meu faz pior. Sabe o que é isso? É ninguém querer parar para ouvir ninguém. Ninguém quer perder tempo ouvindo ninguém. Aí você vai ao psicólogo, você vai ao profissional para poder ser ouvido, né? Para realmente ser compreendido ali, realmente ser acolhida. E a pessoa vai trazer mais fala, vai falar mais dela ou dele do que é só para a pessoa. Então, aí você avalia, né? Realmente, qual é o foco? Qual é o centro aqui? É a pessoa, é o sujeito, é o paciente que está ali, não sou eu. Então, deixo aí esse vídeo, né? Como para vocês possam refletir sobre isso, mesmo dentro da área da questão da psicologia, como também como paciente. Isso serve como base para vocês, pacientes, como saber se estão diante realmente assim de alguém que vai conseguir lidar com aquela sua situação. E também você que em algum momento questiona muito o profissional da área da saúde, né, o psicólogo, a psicóloga, com relação, me dê essa informação. E outra coisa, né, se você pedir no primeiro dia a pessoa lhe der, você desconfie. Não estou dizendo que não tem ninguém que não tem essa capacidade, mas venha cá, né? Se torna muito estranho no primeiro contato a pessoa já revelar de fato o que a pessoa tem. Aí a pessoa vai dizer, não, você está dizendo isso, mas eu já atendo milhares de pessoas, milhões de pessoas, não sei o que. É claro que de repente chegou aquela pessoa e é aquele mesmo caso. Será que se aplica? Será que é a mesma febre? Será que é o mesmo problema? Não é uma questão de medicina? Será que é o mesmo medicamento? Claro que mentes e pessoas são diferentes, são distintas. Eu posso aqui me deparar com pessoas, como já aconteceu, que era a mesma coisa. Eu olho nessa lista, não, já sei, tem pensando em dizer o restante. Mas no final, a gente vai observar, nós percebemos que não é daquele jeito que a gente pensava. É a mesma coisa, é semelhante, ou melhor dizer, semelhante, mas não é a mesma coisa. Não é porque não é a mesma pessoa. São indivíduos diferentes, são mentes diferentes, são pensamentos diferentes, que em algum momento não vai ser. É tanto que a mesma forma de trabalhar, né, de terapias, faça isso, respire, sinta isso daqui, bote o pé no chão, realmente sinta o calor das mãos, aperte, faça isso aqui e acolá, realmente segure, e aquele negócio todo, sinta isso e aquela coisa, não vai para todo mundo, não dá. Em alguns casos a pessoa vai se sentir bem em um momento assim que estejam passando por uma crise de ansiedade. As pessoas vão sentir bem de uma forma, outras vão sentir bem de outra. Claro que geralmente é comum, né, a se fazer essas coisas porque ajuda, mas não é a mesma coisa porque não é a mesma pessoa. São pensamentos distintos, são pessoas diferentes. E ali, quando eu estou diante daquela pessoa, eu faço como o entendimento de Jung, né? Eu posso conhecer todas as técnicas, realmente dominar todas as técnicas e conhecer todas as teorias, mas eu estar diante de uma alma humana, eu tenho que ser apenas outra alma humana. Então, obrigado a todos e até a próxima.